Vamos ganhar tempo, vamos receber com muito carinho agora, doutora Elizabeth Pimentel, por favor. A paz do Senhor. Boa noite a todos. Pode sentar, queridos. Que festa linda, hein? Só não cheguei na hora do chocolate. Se eu soubesse, tinha chegado antes. Mas eu ouvi dizer que ainda tem alguma, né? Eu estou esperando esse chocolate aí para depois do culto. Gente, é muito bom estar aqui com vocês. Eu amo essa igreja. Já contei aqui o quanto essa igreja é especial numa fase importante do meu ministério. Eu já dei esse testemunho aqui para vocês. E eu fico muito feliz de estar aqui num momento como esse, não é? Chorei um cadinho ali, fiz um esforço enorme para não me derreter toda com essa homenagem aqui. Muito lindo, né? Família é projeto de Deus, e a gente vê aqui a beleza que é isso, né, gente? Por isso que vale a pena a gente lutar por isso. A gente não pode desistir, não importa quanta força que o diabo está fazendo lá fora para tentar destruir esse projeto, a gente vai estar aqui sempre lutando por ele. Amém, querido? Nós não vamos desistir nunca, porque Deus construiu a família, Deus deu o nome para ela, Deus deu a constituição da família, e Deus deu como funciona a família, e é isso que vai prevalecer na vida da gente. Amém? Não importa o que o mundo está dizendo, o que importa é o que Deus já declarou e determinou, e a gente está aqui para lutar, para preservar isso, não é? Como é importante, né, orar pelos filhos. Como é importante a gente orar, desde que eles são pequenininhos, já para o casamento deles, não é? Porque Deus vai ouvindo a oração da gente. O pastor estava orando aqui, no início, antes, pedindo para clamar, né, pela nação, pelas famílias. A gente está num momento onde a gente precisa muito fazer isso. Todo momento de crise é um momento de grande oportunidade também, né? A gente sabe de história de países como o Japão, que levantou das cinzas, né? A crise faz a pessoa levantar, reagir, e aí você descobre uma força sobrenatural dentro de você, e aí você consegue superar aquilo que estava antes, a realidade de antes. O Japão é um exemplo disso. Nós vivemos uma crise, principalmente uma crise moral, né? A gente vive uma crise moral. A imoralidade está espalhada para tudo quanto é lugar, né? Começa lá de cima do governo para baixo. Mas é nessa crise que a gente pode mostrar o que é uma nação cujo Deus é o Senhor. A gente precisa se lembrar disso, queridos. Vamos clamar por essa nação. Esse é um ano de eleição. Deus pode fazer alguma coisa nova. Eu acredito nisso. Eu não posso parar de acreditar, porque se eu parar de acreditar, eu não tenho força para viver. Então, eu acredito. Você acredita nisso? Eu creio que Deus pode fazer alguma coisa diferente. Mas para isso a gente tem que acordar, orar, clamar a Deus. Ele diz que se a gente clamar, que Ele vai mostrar como que é uma nação cujo Deus é o Senhor. E a gente pode mostrar isso para o mundo. Porque hoje, essa nação, ela é vista de uma maneira com zombaria lá fora. Eles zombam dessa nação lá fora. A imagem que se tem do Brasil em outros países é vergonhosa. Mas a gente pode mudar isso. Se a gente clamar e se a gente orar, Deus vai ouvir as nossas orações. E um dia todos eles vão ter que ver que essa nação se transformou numa luz que ilumina o mundo inteiro. Porque aqui tem um povo crente. A gente precisa ser crente de verdade. Crente que ora, crente que luta por valores como esse que foi mostrado aqui agora. Amém, gente? Esse tema é muito importante. Eu sei que muitas coisas valiosas já foram ensinadas aqui. Agora a gente precisa botar em prática. Porque a gente absorve muita coisa. A gente ouve muita coisa boa. Cada vez que você vem num culto, você ouve muita coisa boa. Mas a gente já era para ser muito diferente do que a gente é.
Se a gente fizer a conta dos últimos 10 anos, quantas palavras sábias a gente ouviu dentro da igreja só num culto de domingo? E se a gente olhar para a gente de 10 anos para cá, será que a gente mudou o equivalente à quantidade de palavras sábias que a gente ouviu? Não. Entende? Então a gente precisa ouvir e praticar. Porque se a gente colocar em prática, daqui a um ano a gente olha para trás e nem se reconhece, porque a gente mudou demais. Então eu queria clamar a Deus, que Ele pudesse tocar nos nossos corações, para que tudo isso que você está ouvindo nesse congresso aqui, você comece a praticar na sua casa. Porque aí vai mudar você, sua família, essa igreja, essa cidade, esse país. Amém? E eu quero acrescentar um pouquinho aqui, algumas coisas. Primeiro eu vou ler um versículo aqui para você, pequenininho, que depois eu vou ler um pouco mais sobre ele. Mas eu queria ler um versículo aqui que está no capítulo 3 do livro de Gênesis. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia. 3 do livro de Gênesis, versículo 15. Diz o seguinte. Depois eu vou explicar um pouco essa passagem aqui no decorrer da palavra, mas eu queria só colocar isso aqui agora. E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Esse é o meu nome eternamente. Esse é o meu memorial de geração em geração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela honra, pelo privilégio de estar aqui na casa do Senhor, falando para os teus filhos. Pai, de mim eu não tenho nada, mas eu quero me colocar como um instrumento nas tuas mãos, para que o teu Espírito Santo venha ministrar no meu coração e no coração de toda a tua igreja, Pai. Para que a gente possa sair daqui diferente, com algo a mais do Senhor, que possa nos fazer mostrar para o mundo o brilho do Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e em toda a nossa descendência, em nome de Jesus. Amém? De geração em geração. Gente, hoje a gente tem livros, hoje a gente tem a Bíblia. Mas antigamente, o povo estava no deserto e não tinha, o povo estava no Egito e não tinha nada escrito, né? Como que ele sabia? Quando Deus se apresentou para Moisés e falou para ele dizer para o povo que quem mandou foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, foram 3 gerações. Agora, por que isso? Porque uma geração vai passando para outra, não é assim? E foi por isso que eles, 400 anos depois, eles sabiam quem era Abraão, Isaque e Jacó, porque vai passando de uma geração para outra. Tão bom se a gente hoje recuperasse isso, se os avós sentassem com os netos para dar conselho, para falar da vida. Tão bom se a gente diminuísse um pouquinho os afazeres que a gente tem, para a gente sentar e conversar sobre a história da vida da gente. Você desligar a televisão na hora das novelas, que são um inferno na vida de todo o povo brasileiro, você desliga a televisão e contar a sua história para o teu filho. Quantos filhos não conhecem a história dos pais? Não sabem o que eles viveram na infância. Antigamente contava, meu pai adora contar história. Eu já ouvi 200 vezes a história do meu pai, que ele conta todas as vezes. E a gente faz de conta que não ouviu, para ele poder ter o prazer de contar de novo. Mas ele gosta de contar e ele é bom a gente ouvir as histórias da infância dele. A gente perdeu isso hoje. Ninguém tem mais tempo, a gente não conta mais histórias. A gente precisa resgatar isso. Foi assim que o povo passava a mensagem de Deus, contando para a próxima geração. A gente precisa unir gerações dessa forma. Mas hoje eu quero falar com você sobre algo que vai facilitar um pouco esse relacionamento, esse contato de gerações. Nós somos muito diferentes. Somos diferentes, até pessoas da mesma idade são muito diferentes.
Imagina a diferença das gerações. Pais não entendem os filhos, filhos não entendem os pais, filhos não entendem os avós, os avós não entendem os netos, porque está mudando tudo e a gente tem muita dificuldade para lidar com essa diferença de idade, com essa diferença de geração. Então hoje eu quero falar com você sobre essa diferença. Eu quero falar com você sobre o nosso jeito diferente de ser. Se você já ouviu isso, ouve de novo, abre teu coração, porque você vai reaver isso e vai ver com outros olhos hoje. Nós somos diferentes. Deus fez a gente assim e a gente não tem a mínima paciência com as outras pessoas porque o outro é diferente da gente. O agitado chama o calmo de lerdo. Não é não? O calmo chama o outro de agitadinho, nervosinho, estressadinho. A gente não sabe lidar com as diferenças. A gente acha que a outra pessoa tem que corresponder ao que a gente é, entender quem a gente é. E muitas vezes a gente não quer nem falar. Quantos casais, o marido, por exemplo, ou a esposa, acha ruim de alguma coisa que o outro fez, fecha a cara, emburra, passa uma semana sem falar com o outro. O outro não entende nada, o que houve, o que aconteceu, ele se cala como se fosse assim. Você não está vendo o que você fez, não? Não fala não, mas pensa. Você tem que saber o que você fez. Só se tiver bolinha de cristal para saber, meu irmão. Não sabe? Então a gente precisa abrir a boca para contar. Mas aí a gente fica imaginando assim, está tão claro que ele tem que saber ou ela tem que saber. Não, nós pensamos diferente, nós somos diferentes. A gente precisa aprender que a comunicação foi dada para se comunicar. Quando um casal briga, quando um fica decepcionado com o outro, você tem que dar a chance do outro de saber que decepção ele causou para você, para que você tenha a chance de mudar o seu comportamento. Mas se ninguém se comunica, como é que fica? A gente continua com raiva, vai ficando um abismo entre as pessoas, e eu conheço casais que ficam 1 mês, 2, 3 meses sem falar. Porque a mágoa continua e ninguém dá oportunidade ao outro de saber o que está acontecendo. Outro ponto. A gente acha, pais às vezes têm 2, 3 filhos, não consegue aceitar que um filho é diferente do outro. Menina, por que você não estuda igual o seu irmão que só tira 10? Por que você não é comportado igual o outro? Ó, fulano traz café na cama para mim, você não traz. Aí você fica fazendo um monte de comparações. Tem filho que é muito carinhoso, tem filho que não é. Tem aquele que abraça, agarra, faz festa, tem o outro que é mais quieto. E aí você fica comparando um com o outro, como se todo mundo tivesse que ser igual. Não é igual não, gente, a gente foi feito diferente. Você já imaginou se todo mundo gostasse muito de falar? Ninguém ouvia. Não tinha ninguém para escutar. Geralmente, um casal pode prestar atenção na maioria das vezes. Se tem um que fala muito, tem outro que fala pouco. Se tem um que é agitado, tem outro que é calmo. Se tem um que é gastador, tem outro que é pão duro. Não é assim? É ou não é? Quem concorda aí comigo? Pois é. Porque Deus fez essa diferença. Fala a Deus, né, irmão? Alguém aí que gostou de ouvir isso aí. Mas, se todo mundo gastasse muito, ninguém construía nada. Não é? E se ninguém gastasse nada, ninguém vivia nada. Ia ficar só no sufoco ali, economizando, não tinha prazer nenhum na vida. Né? Então, Deus fez a gente assim, Deus fez a gente com essa diferença. E a gente precisa aprender a lidar com isso, e eu quero ajudar você a entender isso hoje. Outra coisa, tem pessoas que quando se casam, quantos casais são assim? Tem aquele que ele é na dele. Quantos eu já ouvi isso, já tratei em consultório. Às vezes é o marido, às vezes é a mulher, mas eu vi muitos homens que são assim. Ele é individualista.
Ele não gosta de compartilhar as coisas, ele não gosta de dividir. É a história de vida dele, é a maneira que ele foi criado, ou os traumas da vida dele. E aí ele é aquela pessoa contida, ele não gosta de compartilhar, ele não gosta de dividir, ele não gosta de falar, ele não gosta de contar os sentimentos dele. Mas acontece que você casou, irmão. Se for uma mulher, irmã, você casou. E se você casou, você trouxe alguém para a sua vida. Você tirou aquela pessoa do trilho dela, você tirou aquela pessoa da direção dela e trouxe ela para compartilhar com você. Então você vai ter que mudar. Amém, querido? Ou então você tinha que ter ficado sozinho. Mas se você pegou alguém e trouxe para a sua vida, essa pessoa não pode ficar uma estátua ali dentro de casa. Não é um sócio seu que só está ali para compartilhar as contas da casa ou os afazeres. Não, é um ser humano que tem que compartilhar a vida com você. A gente precisa mudar, amém? Eu quero falar com você sobre essas diferenças e como Deus lida com elas. Eu quero mostrar para você dentro da Bíblia, como Deus ensina a gente a lidar com cada um do jeito que cada um é. A gente é do jeito da gente, tem aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, se você quiser que me aceite, não é assim? Cristão nunca pode dizer isso. O crente nunca pode dizer isso, porque cada vez que um crente tem contato com a palavra de Deus, ele tem que mudar um cadinho. Então ele nasceu daquele jeito, mas não é mais daquele jeito. Amém? Porque quanto mais envolvimento com Deus, mais a gente se transforma, mais a gente muda, não é? Bom, eu quero conversar com você sobre como Deus lida com as diferenças, para a gente entender gerações diferentes e a gente entender pessoas da mesma geração da gente. Eu quero falar com você sobre 4 temperamentos diferentes. Você já ouviu falar disso? Você já sabe como é que é, mas eu quero te explicar para você sobre esses temperamentos para te mostrar como que Deus faz com eles. A gente nasce com temperamento. Eu vou falar sobre eles aqui, mas não adianta você esperar até o final e falar assim, deixa eu escolher qual que é o melhor que eu vou querer esse. Não, você já nasceu com um, certo? Você vai poder mudar algumas coisas, podar as arestas do seu temperamento, aprender a usar o seu temperamento a seu favor. Transformar em outra pessoa você não vai, mas você vai se educar. Se você é aquela pessoa explosiva, você vai aprender a ter domínio próprio. Amém? É isso que eu estou falando. Se você é muito calado, você vai aprender a abrir a boca e a falar. Se você é muito individualista, você vai aprender a dividir. A gente pode fazer isso, mas a gente não pode se transformar numa outra pessoa. Não tem um temperamento melhor que o outro. Todos são bons e ruins. Toda a característica boa nossa veio de Deus. Aquela ruim veio depois do pecado, do nosso lado humano. E é esse que a gente tem que aprimorar. Então eu quero conversar com você primeiro sobre o temperamento daquele líder, que é o temperamento colérico. Aquela pessoa que é um líder nato. Aquela pessoa que se o pastor reunir um grupo aqui para fazer um projeto, ele vai se manifestar, ele vai dar ideias, ele vai falar, ele vai dar noção do que fazer. É a pessoa que gosta de liderar. É uma pessoa prática, objetiva, racional. Não é aquela pessoa emotiva, cheia de nhenhenhê, não. É aquela pessoa que tem que fazer uma coisa, tem que fazer uma coisa. Não fica cheio de lamentação. É uma pessoa que gosta de metas. Se tem algo para fazer, ele foca naquele algo e não tem ninguém que impede, né? Ele vai pensar naquele objetivo. É uma pessoa ativa, realizadora, gosta de realizar as coisas. Não fica só planejando, sonhando. Não tem um negócio, ele já está procurando um jeito de realizar aquilo na hora. Não fica no mundo da lua, não. Fica na prática. É uma pessoa persistente. Sabe enfrentar desafios, não tem medo de mudanças, tem que mudar, muda, né? Não se detém com obstáculos, os obstáculos até ativa essa pessoa, não se move pelo lado de fora, ele se move pelo lado de dentro. Como é isso?
É aquela pessoa que se determinar que vai fazer uma caminhada de manhã, 6 horas. Se tiver muito sol, ele caminha. Se tiver chuva, ele caminha. Porque o que ele determinou é fazer a caminhada. Então, não é o lado de fora que vai mandar nele. Alguém conhece alguém aqui assim? Muito bem. Agora eu vou falar do lado negativo para ver se você conhece ainda. É uma pessoa que tem essa motivação interna. É uma pessoa, vou continuar falando do positivo. É uma pessoa autossuficiente. Não fica na dependência dos outros. Não é uma pessoa que encosta em ninguém. Pelo contrário, ela costuma carregar muita gente nas costas, mas não é dependente dos outros. É uma pessoa que sabe muito bem administrar o tempo. Se estiver realizando um projeto, antes daquele projeto terminar, ela tem que estar com outro na ideia. Porque não sabe ficar parado, não consegue ficar à toa. Está sempre pensando em algo mais para realizar. Né? É uma pessoa que está sempre ativa. Não importa o que está sentindo. Se estiver mal, com dor de cabeça, não, ela vai assim mesmo, porque tem um objetivo para atingir. Agora, pessoas assim costumam ser autoritárias e controladoras. É aquela pessoa, se estiver conversando sobre um projeto, se o outro pensar diferente, o outro está errado. Certo? É aquela pessoa que acredita muito nas suas ideias, acredita muito naquilo que pensa, então a outra pessoa não está certa. É uma pessoa impaciente, inflexível, crítica, intolerante, colérico, querido. Para trabalhar com ele, você tem que estar muito esperto. Porque se tiver um lerdo do lado, não vai mesmo. Certo? Se você for devagar com o colérico, querido, ele fala um negócio para você. Ó, faz isso aqui, pega isso aqui, faz aquilo. Aí você fala, deixa para lá. Não é assim? Fez devagar, querido, já era. Ele acha mais fácil pegar e fazer, ficar esperando você acordar, despertar, né? Então ele vai e realiza. Então é a pessoa que não tem paciência mesmo, né? Acompanhar o ritmo de um colérico não é fácil. Se não acompanhar, lerdeza ele não aguenta. É uma pessoa que parece insensível. Por quê? Porque ele não gosta de ficar com muita lamentação. Se ficar alguém lamentando muito, olha, eu não consegui vir para fazer aquele negócio, porque eu não estava muito bem, ele não consegue nem escutar a sua conversa, querido. Não estava bem, devia ter ficado em casa, pensa, né? Então não fica perto de mim para poder falar, porque eu não quero escutar. Vou perder tempo para ficar ouvindo lamentação. Então não gosto de ouvir lamento. Fica parecendo insensível. Não é insensível. Mas é porque é tão prático que não gosta de perder tempo com essas coisinhas. Aí fica parecendo que é uma pessoa insensível. Não é alguém que não tenha coração, não. Mas é alguém que é rápido, é ágil, pensa rápido, quer fazer rápido, né? Não gosta de perder tempo. E é bom na administração do tempo. Um colérico, ele tem muitas coisas para ensinar para a gente. Uma das coisas que o colérico ensina para a gente é realizar. Sair do sonho, sair do plano para a ação. Porque tem muita gente que sonha anos e anos com a coisa e não põe nada em prática, né? O colérico pega aquilo no instantinho e ele faz alguma coisa com aquilo. Então, o colérico ensina a gente a ser realizador, a não ficar justificando falhas. Ah, eu não fiz isso, né? Vai que Deus não quis. É um tal que a gente fala, né? Que tem gente que fala, não, isso não aconteceu, vai ver que Deus não quis. Você que não quis, querido, você que lerdou. E vai botando na conta de Deus, né? Então, e fica dando desculpa. Colérico ensina a gente a não dar desculpa, faz o que tem que fazer. O que colérico precisa aprender? Precisa aprender a ouvir, precisa ter paciência, precisa ter calma, precisa colocar pessoas como mais importante que projetos, não é? Então precisa dar uma freada nisso aí também. Quem é um colérico na Bíblia? Alguém conhece alguém com essa característica? Oi? Paulo. Paulo é o colérico da Bíblia. Paulo fala assim, correi de tal maneira que alcanceis. Já leu isso? Ele fala que ele não dá golpes no ar.
ele fala que ele esmurra o corpo dele como se fosse um atleta. Ou seja, o cara passa por cima de si mesmo para fazer alguma coisa que é importante. Paulo era um cara que não perdia tempo. Tem uma característica de colérico, que eu vou mostrar essa característica em Paulo, que muitas mulheres, mesmo não sendo coléricas, ela tem alguma característica dessa, porque tem gente que tem característica, a maioria de nós tem característica de todos os temperamentos, um pouquinho de cada um. Mas você tem mais do que os outros, certo? Mas tem uma dona de casa que costuma ter característica de colérico. Por exemplo, não perde tempo. Você saiu do quarto para ir à cozinha, você olhou no banheiro, está a toalha no chão, você vai lá e pendura. Olhou para o quarto do menino, tem alguma coisa fora do lugar, você vai lá e já ajeita. Chega na sala, a almofada está no chão, você vai lá e bota no lugar. Até você chegar na cozinha, você fez um monte de coisa. Quem é aqui assim? Pois é. Isso é característica de colérico, né? Como que Paulo fazia isso? Paulo era determinado em prender cristãos, não era? Antes de se converter, antes de conhecer Jesus, Paulo queria matar os cristãos, ele achava que estava fazendo a coisa certa. E Paulo saiu uma vez para Damasco, pegou carta de autorização para não perder a viagem. No caminho, se ele encontrasse algum cristão, ele queria ter o direito de prender no caminho. Que ele não queria perder tempo nem da caminhada. Aí que eu quero falar com você sobre o encontro que Deus teve com Paulo. Foi exatamente nessa caminhada aí. Como Deus fala com um colérico. Isso ensina a gente a falar com pessoas coléricas que convivem com a gente. Estava Paulo no caminho de Damasco, era meio-dia. Deus apareceu para ele com uma luz mais clara do que a luz do meio-dia. Então foi algo impactante. Jesus falou com aquela voz de trovão de muitas águas. O barulho foi tão grande que o cavalo assustou, derrubou Paulo. Deve ser daí que vem a expressão caiu do cavalo, né? E depois Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse: quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora vai para Damasco, entra na cidade, que em 3 dias eu vou dizer para você o que eu quero de você. Deus foi curto, preciso, objetivo. Amém? Não teve muito sentimentalismo na história, não teve emoção nenhuma, foi praticidade, direto no assunto. E o que aconteceu? Paulo discutiu? Não teve como discutir. Você entende, querido? Foi muito preciso. Vamos imaginar que você quer escolher alguém para dirigir uma empresa que você quer montar. Chama um colérico, que ele vai fazer a coisa funcionar, certo? Agora, se você quer trazer um colérico para o seu sonho, para o seu objetivo, não adianta você dizer para ele assim: nossa, a gente vai fazer um negócio emocionante, olha, meu coração está disparado, eu estou toda arrepiada com esse projeto. Você não falou a língua dele. Se você chegar para ele e falar assim: olha, a estatística diz que se a gente fizer isso aqui dentro de tanto tempo, com tanto recurso e com esse objetivo, a gente vai chegar a isso em tal tempo. Ponto. É a língua dele. Entende? Você vai direto no assunto, prova que a coisa vai funcionar objetivamente, não é com disparo de coração. Entendeu, gente? Agora vamos imaginar como que uma mulher de um colérico se comunica com ele. O sujeito não joga a conversa fora. Ele só conversa aquilo que é preciso. A mulher não é colérica. Ela é sanguínea ou qualquer outro que a gente vai falar aqui. Aí aquela mulher chega, assistir um filme e quer contar para o marido. Aí ele chega, ela vai contar para ele. Ela vai dar uma volta lá no Egito para poder voltar para aqui, para o Brasil, para poder dizer: meu filho, eu vi um filme, eu fiquei emocionada, eu estou arrepiada até agora, meu coração está disparado, eu nunca vi um filme tão bonito. Começava num cenário lindo, tinha um mar muito verde, eu não sei se era verde, se era azul, metade de verde, metade do azul. O cara está com febre emocional. Ele está pensando: cadê o filme?
quem foi que matou, quem foi que morreu, quem foi que... Não. Quem é o mocinho, quem é o bandido, vai no moral da história. Então, irmãzinha, se você é uma pessoa casada com colérico, saiba, prepara o discurso para não enrolar. Seja impactante, seja direta e seja objetiva. Agora eu quero falar com você, que alguém entendeu como é que se comunica com o colérico? Deus fez assim e é assim que funciona, certo? Então, a boa comunicação, querido, é que vai fazer a coisa funcionar. Gente, comunicação, muitas pessoas fazem guerras, se separam por questões de comunicação. Porque você fala e o outro não entende. Você quer falar do teu jeito. Agora, você imagina, você chegando, não fala inglês. Você chega nos Estados Unidos e quer falar em português e quer que alguém te entenda, que o americano te entenda. Vai acontecer comunicação? Não. Você foi falar com eles, você tem que falar com a língua deles, certo? Eu já fui para lá sem falar nada em inglês, só yes e no. Voltei chorando de nervoso. Estava sozinha no aeroporto, não encontrei um brasileiro, eu não sabia falar nada, eu chorei, gente. Quando 2 dias depois, eu encontrei alguém que falou, eu estava numa fila do mercado, desesperado, porque o cartão bloqueou. A mulher não falava uma palavra em português. Aí tinha um senhor que era pedreiro lá. Pedreiro lá é rico, viu, gente? Tinha uma caminhonetona, o homem. Eu falei assim, moço, tem emprego para ajudar, mexer com massa aí não? Ajudante de pedreiro. Aí ele falou assim, a senhora está precisando de ajuda? Oh, meu Deus, aquela voz ficou na minha cabeça. Eu falei, moço, fala mais um bocadinho, que eu estou doida para ouvir minha língua. Não tem comunicação se você não fala o idioma do outro. Então, se é um casal, um é prático, um é objetivo, o outro é emotivo, vocês vão ter que se entender. Entendeu, gente? Senão, para você está muito claro o que você está falando, não está para o outro. Por isso que a gente precisa explicar as coisas, dizer, clarear. Agora eu vou falar com você sobre o sanguíneo. Pastor, eu tenho um reloginho ali, que agora que eu vi que tem um relógio aqui, que eu não sei quanto tempo eu já falei. Eu costumo olhar para o relógio primeiro, mas já deve ter passado uma meia hora, não? Bom, o pastor está falando assim, ó. O sanguíneo. Quem é o sanguíneo? O sanguíneo, querido, sou eu. Espalhafatoso, se mexe demais para falar. Minha filha fala que eu sou igual o boneco do posto. Não tem uma foto, tem uma pessoa tirando foto aí para mim, tem que me falar, ó, vou tirar essa foto, que aí eu paro. Porque não tem uma que aparece a minha mão, só aparece o vulto, né? Mas o sanguíneo, eu tenho um pouco de sanguíneo. O sanguíneo é espalhafatoso, é a pessoa que fala muito, é a pessoa carismática, que gosta de gente, gosta de estar no meio de pessoas, é sensível, emotivo, chora à toa, ri à toa também, né? Gosta de contar história. Quando conta uma história triste, faz todo mundo chorar. Quando conta uma história alegre, faz todo mundo rir, né? Porque é teatral. É uma pessoa intensa, dinâmica. Enquanto o colérico faz aquilo que precisa fazer, o sanguíneo quer fazer aquilo que gosta de fazer, né? É sonhador, é uma pessoa otimista, acha que tudo vai dar certo, né? Tudo vai ser possível. É uma pessoa entusiasmada. A minha filha tem um outro temperamento, depois eu vou falar qual é, mas ela não gosta de ver filme junto comigo. Alguém já viu o filme Dança Comigo, com Richard Gere? Quem já viu? Gente, eu assisti o filme e falei assim, vou entrar na academia de dança. Deve ter uns 5, 6 anos isso, nunca entrei. Até hoje eu falo que eu vou. Ouvi uma reportagem de que banana curava um monte de tipo de doença. Eu comi 1 num dia. Depois eu passei anos sem comer banana. Então, é a pessoa, tudo que aparece, acha que vai dar conta de fazer, né? Alguém é sanguíneo aqui? O sanguíneo é uma pessoa impulsiva. Sanguíneo é impulsivo, acha que vai fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Olha, eu já quis
estudar inglês, espanhol, estudar música, estudar canto, fazer aula de tênis, fazer aula de dança, tudo numa mesma época. Qual que eu fiz? Nenhum. Esse é o sanguíneo. A gente acredita, a gente acha que vai, porque aquilo é apaixonado, porque sanguíneo é coração. Aquilo bate tão forte no coração, você tem certeza que vai fazer, mas a certeza dura pouco. Daqui a pouco ela acaba, né? Sanguíneo é a pessoa que se apaixona fácil, esquece fácil também. Imagina que você vá fazer um curso, e aí você fica numa outra cidade, num alojamento, num hotel, uma semana. Com uma semana, ele vai tirar uma foto. Tirou, amigo? Aí você vai ficar uma semana. Você vai ficar uma semana no local, você vai conhecer muita gente. Quando termina o curso, querido, você não sabe viver sem aquelas pessoas mais. Você fez muita amizade. Aí você pega o endereço, telefone, né, WhatsApp, você pega e-mail, você pega tudo quanto é tipo de informação daquela pessoa, marca um encontro daqui não sei quantos dias, depois nunca mais fala com ela. É ou não é, gente? Passa uma semana, você está envolvida com as suas coisas de novo, você esqueceu todo mundo. Até o próximo curso que você fica apaixonado por todo mundo de novo. E assim a gente vai indo, né? De impulso em impulso. Sanguíneo é a pessoa desorganizada. Falou aí, né, irmã? Sanguíneo é desorganizado, querido. Gente, eu em 10 minutos consigo, eu levo um dia inteiro para botar uma casa em ordem. Em meia hora eu desorganizo tudo. É só abrir o guarda-roupa para arrumar. Quando eu volto lá para ver, tem roupa para tudo quanto é lugar. Né? É uma capacidade de desorganização tremenda que o sanguíneo tem. Perde muito tempo. Não tem disciplina. Sanguíneo não tem disciplina. Ele não gosta de ficar fazendo a mesma coisa muito tempo. Imagina aquela dona de casa, vê se tem alguém assim. Eu sou assim. Está arrumando a cozinha. Demora muito, eu largo no meio, vou lá e lavo o banheiro. Viu, irmã? Não é só você não é doida não, viu? Aí larga lá, levou muito tempo, vou lá no quarto, dou uma arrumadinha numa coisa. Tem que diversificar. Não faz a coisa. Olha, eu só consegui. Gente, tem gente que fala assim, você está espiritualizando tudo, mas não é não. Um dia, eu orei, eu pedi o Espírito Santo de Deus para me ajudar a arrumar a casa. Sério mesmo, pastor. Eu falei, Senhor, eu vou largar pela metade, mas eu só tenho hoje. E eu preciso arrumar tudo. Gente, sério mesmo. Olha, aquilo ali foi uma prova de fé. Eu tenho que me lembrar sempre daquilo. Porque eu arrumei tudo, eu não cansei, eu não desanimei, eu não deixei nada para trás, eu fiz tudo com excelência. Aquele dia não fui eu, foi o Espírito Santo que deu faxina. Entendeu? Eu estava ali, mas quem estava guiando era ele, porque não é do meu temperamento fazer isso. Então esse aí é o sanguíneo. Sanguíneo fala sem pensar. Sanguíneo tem um negócio assim, de que sobe o nervoso nele, alguém fala alguma coisa que magoa, que pisa no pé, aí ele fala assim, se eu não falar eu vou infartar. Não é isso? Aí fala e arrepende depois, porque falou na hora da raiva. Falou com raiva, falou besteira, vai se arrepender depois, né? Mas o sanguíneo, ele ensina muita coisa para a gente também. Ele ensina a gente a valorizar pessoas, se envolver com as coisas, né? Ser transparente, sanguíneo é transparente. Se estiver com raiva, vai estar na cara que está com raiva. Se estiver alegre, está na cara que está alegre. Não consegue disfarçar, porque é intenso demais na emoção. Ser transparente, ser intenso, botar o coração nas coisas. Mas o sanguíneo também precisa aprender. Precisa aprender a diminuir a ansiedade, a ser disciplinado, ter domínio próprio, pensar antes de falar, né? Agora, como Jesus se comunica com o sanguíneo? Tem uma passagem belíssima
de uma comunicação de Jesus com o sanguíneo. Quem é o sanguíneo da Bíblia? Alguém sabe? Pedro. Pedro é o sanguíneo da Bíblia. Pedro é aquele que sempre ele que fala, né? Jesus pergunta, é ele que fala. Ele está sempre manifestando. Todo mundo está no barco. Jesus veio andando. Quem que quis andar sobre as águas? Só Pedro que quis. Não importa, ele deu poucos passos e afundou. Mas foi o único que sentiu o gostinho de andar sobre as águas, né? Então, o sanguíneo, ele se joga muito nas coisas. Ele pode não ir muito longe, mas ele vai se jogando, vai se experimentando um monte de coisa. Mas como que Jesus encontra com o sanguíneo? Eu fiquei muito emocionada quando eu li essa passagem com esse olhar. O Pedro estava junto com outros companheiros, outros pescadores, e estava desanimado. Jesus tinha morrido. E eles estavam na praia e resolveram pescar. E aí entraram, pescaram à noite, jogaram a rede a noite inteira, não pegaram um peixinho sequer. De manhã, Jesus aparece na praia e fala: joga a rede no outro lado. E aí ele diz: jogamos a rede a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Sanguíneo tem facilidade para acreditar. Ele jogou a rede e veio multidão de peixe. E o barco estava afundando. E tiveram que chamar outros barcos. E Pedro viu aquela maravilha de peixe pulando, enchendo barcos e mais barcos. Nessa hora, Jesus esperou primeiro Pedro ficar frustrado a noite inteira. Um sanguíneo, querido, pescador, não pesca nada, ele está lá embaixo, ele está depressivo. De manhã, ele vê um barco, um monte de barco lotado de peixe. O cara estava com o coração a 1000 por hora. E Jesus, depois que ele viu aquele montoeiro de peixe, Jesus vira para ele e fala assim: agora vem comigo que você vai ser pescador de almas. Você pode aplaudir Jesus por isso? Sabe o que Jesus fez nessa hora? Jesus mexeu com a emoção dele. Jesus fez aquele impacto de ver aquela multidão de peixes. Jesus associou a multidão de peixes à multidão de gente. Naquele momento, se a alegria de Pedro estava naquele tamanho por ver um barco cheio de peixe, imagina, é como se Jesus tivesse falado assim: você está emocionado com esse monte de peixe? Imagina se fosse um monte de alma se rendendo a mim. Está entendendo? Ele fez essa associação. Pedro desesperou, botou a túnica dele, se jogou no mar e se prostrou aos pés de Jesus. A comunicação que Jesus ensina a ter com o sanguíneo é pela emoção. Entende, querido? Aí vamos imaginar o projeto. O pastor tem um projeto. Vai falar com o sanguíneo de quê? De estatística? Olha, em tanto tempo, usando tal técnica, a gente vai conseguir isso. Não vai falar com o sanguíneo. Com ele, você vai falar com o coração. Gente, tem um projeto aqui que nós vamos impactar essa cidade. E em pouco tempo, esse povo todinho vai estar adorando o nosso Deus. E o meu coração está explodindo de alegria. Aí, o sanguíneo embarca. Está entendendo? Essa é a linguagem. Agora, vamos imaginar um casal se comunicando. O cara é colérico e a mulher é sanguínea. Aí a moça está lá, a mulher está lá, imaginando que ela vai preparar um final de semana junto com ele, lá em Petrópolis. Aí ela vai lá, procura um hotelzinho com lareira, está começando o inverno, aí ela vai comprar uma lingerie nova, né, e está cheia de boa intenção. Aí o marido chega e ela está lá no computador, vendo aquele monte de hotel bonito, e ela fala assim: amor, estou preparando o finalzinho de semana para a gente em Petrópolis, vem cá para você me ajudar a escolher o hotel. Aí ele fala: vê aí, depois você me fala quanto que é. Você não vai para Petrópolis, nem para Niterói, nem para São Gonçalo. Aquela lingerie nunca mais você vai ver nela. Você entendeu? Se você mora com uma sanguínea, se você é casado com a sanguínea, saiba, não joga uma água fria na emoção dela. A gente tem que entender que está se relacionando com pessoa diferente.
Você precisa falar a língua do outro. Ou então, vai ficar decepção em cima de decepção. Quem está entendendo aqui o que eu estou falando, querido? Amém? Muito bem. O outro que eu quero te chamar a atenção é o melancólico. Melancólico, querido, é uma pessoa muito sensível, muito criativa. Os grandes construtores, escritores, pintores, artistas que foram importantes no decorrer da história, foram melancólicos. Einstein era melancólico, aquelas pessoas solitárias, mas que construíam grandes coisas, eram melancólicos. O melancólico, ele é uma pessoa muito sensível, muito criativa, muito perfeccionista, muito organizada, muito detalhista. Vamos imaginar aqui que chegasse aqui um colérico, um sanguíneo e um melancólico e não soubesse o que está acontecendo nessa igreja. Entrasse por essa porta. O colérico ia fazer a pergunta o seguinte: qual o objetivo dessa reunião de vocês? O sanguíneo ia chegar e falar assim: gente, eu vi um chocolate quente ali, eu vi gente aqui, tem música, esse negócio tem uma festa aqui dentro, certo? Ele já se contagia pelo movimento. O melancólico, ele vai entrar quieto, vai ficar olhando tudo aqui, ó. Se tiver um ventilador desse fora do esquadro, ele vai falar assim: mas aquele ventilador está mais baixo que o outro, eu não posso nem olhar porque me dá nervoso. O melancólico é aquele, o sanguíneo para fazer uma festa, bota comida, junta gente, toca um louvor, põe um salgadinho, tem uma festa. O melancólico não. Tem que organizar, tem que botar uma mesa com a toalha, combinando com a flor, combinando com a parede, combinando com o outro, que tem que fazer lembrancinha. Está entendendo? Esse é o melancólico. O melancólico é a pessoa que tem um alto padrão de qualidade. Ele sempre é muito exigente, precisa mais. Não basta fazer faculdade, tem que fazer um monte de curso, tem que fazer pós-graduação, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado. Ele não se envolve na coisa de qualquer maneira. Tem que ser perfeito. Alguém conhece melancólico aqui? Melancólico é uma pessoa insegura, apesar de ser inteligentíssimo, apesar de ser super criativo. Talvez tenham muito melancólicos aqui que não acreditam na sua criatividade, porque o melancólico não acredita em si mesmo. Ele é inseguro, ele é desconfiado, tem muito medo de errar, é muito crítico, muito exigente, não aceita o próprio erro, nem aceita o erro dos outros. Melancólico é aquela pessoa que não sabe delegar poderes, porque ele tem medo do outro não fazer bem feito. Aí aquela pessoa que no colégio faz tudo sozinha, na faculdade faz o trabalho todo, porque não pode dividir, porque não acha que o outro não vai fazer certo. Esse é o melancólico. Pensa demais. Melancólico tem uma palavrinha que se chama processar. Eu preciso de tempo para processar. Você chama um sanguíneo para ir numa festa, amanhã, hoje, quando sair daqui, ele vai. Chama um melancólico só para mês que vem. Porque ele tem que pensar onde é que é, como é que vai ser, que roupa que ele vai usar, quem vai estar lá, entendeu? Ele tem que processar. Melancólico não se envolve nas coisas rápido. Tem que dar tempo para ele para absorver aquilo. É uma pessoa que pensa demais. Por isso tem muita dor de cabeça, tem dor no estômago. É muito preocupado, é muito pessimista, acha que vai dar tudo errado. O melancólico é o do e se. Vamos fazer isso aqui, mas e se der errado? Não, aí a gente faz aqui, mas e se isso aqui der errado? A gente muda para o outro. E se o outro der errado? É tanto e se que dá nos nervos de quem está escutando. Entendeu? É uma pessoa que acorda de vez em quando mal-humorado. O melancólico, ele tem uma raiva contida. Deve ter gente falando assim: graças a Deus que alguém falou isso da minha mulher ou do meu marido, né? O melancólico é uma pessoa que tem uma aparência de calma, só aparência. Tem aquela carinha meiga, doce, só a fachada. Certo? Mas é a pessoa que acorda do nada com raiva. Não é para mexer com você, querido. Não é para implicar com você. Não é para perturbar a sua vida. Ele está mal.
essa pessoa está mal. Ela não acorda assim porque escolheu, não. Por isso a gente tem que ter paciência. Acorda mal-humorado, querido. Do nada está com raiva. E se você chegar para tentar combater, você está em maus lençóis. Porque se o melancólico acorda achando que o dia está horroroso, não tenta provar que Deus é bom, que Deus é lindo, que fez o sol, que fez... Não, esquece, querido. Espera passar a situação. Porque na hora que ele está com raiva, você tem que concordar. Certo? Que dia horroroso. É verdade. Não bate de frente, porque uma hora passa. Certo? Mas não tente não concordar. Melancólico é aquela pessoa que, se você está conversando com ele e você não é coerente, na cabeça dele, incoerência é um negócio que não existe. Se você sai um bocadinho do eixo, ah, não, esquece isso que eu falei. Esquece não, você falou isso aqui por quê? Não tem esse negócio de vacilar, não. Não vacila, não, porque se vacilar, querido, a conversa está indo nesse ritmo, nesse caminho. Você falou alguma coisa, mesmo sem pensar, peraí, esse negócio aqui não está certo, aí vai resolver esse negócio aqui que você falou de errado. Falou mais uma coisa, vai ter que passar para cá. Você conversa a noite inteira. Quem já conversou a noite inteira com o melancólico? Enquanto não coloca tudo no lugar, ele não sossega, porque precisa estar coerente na cabeça. É estranho isso para você, querido? Não, né? Pois é. Tem que ter paciência, porque na cabeça dele é assim. Eu conheço um casal que a mulher é melancólica e o marido é colérico. Ele demorou para acreditar que a mulher não era doida. Porque ela acordava com raiva. E ele não sabia por quê, e nem ela sabia explicar. Aí ele descobriu um mecanismo. Ele comprou uma bicicleta, domingo é que ele acordava, sábado e domingo, ele acordava animado, via o sol, né? Ou aproveitar o dia. E ela estava mal. Aí ele pegava a bicicleta e ia para a padaria. Ia comprar pão, na padaria mais longe de casa que podia. Aí ele voltava, quando ele voltava, olhava para a cara, estava mal, ele falou assim, esqueci o leite. Voltava. Ou seja, ele tomava café meio-dia, para dar tempo da coisa ficar melhor, né? Bom, mas o melancólico é uma pessoa muito fiel, é uma pessoa muito leal, né? A lealdade é uma característica do melancólico. É uma pessoa que aprecia o belo, sabe identificar a beleza das coisas, a excelência, preza pela excelência. Ensina isso para a gente, né? A gente aprende com o melancólico a ser uma pessoa que busca fazer as coisas direito, a não fazer as coisas de qualquer jeito. Agora, uma coisa que o melancólico também precisa aprender a ser mais otimista, precisa aprender a sair de dentro de si e cuidar de coisas do lado de fora. Melancólico precisa fazer coisa prática. Ele tem dificuldade para isso, mas precisa. Porque se o melancólico não fizer nada, ele fica remoendo milhares de pensamentos negativos. O melancólico olha para o passado e só vê coisa ruim. Tudo foi ruim no passado. Parece que ele é a pessoa mais infeliz do mundo. Mas porque ele registra com muita facilidade as coisas negativas. As coisas boas passam. Então o melancólico precisa agir, ele precisa fazer coisas. Tem melancólico que é hipocondríaco, não são todos. Mas eu conheço um melancólico hipocondríaco. Tudo ele sente. E o melancólico, como ele é muito perceptivo, ele é um casal que a mulher é sanguínea e o marido é melancólico. Ele tem um monte de bibelô na casa dele. De filhotinho de cachorro, né? Cachorrinho, um monte de animal. Ele separa os bichinhos no armário por raça e por tamanho. O dia que a faxineira vai, a faxineira não é melancólica, não. A faxineira é colérica. Ela tira tudo do lugar, limpa e bota os bichinhos. Ela bota do mesmo jeito que ele? Não. Quando o cara chega, ele dá um ataque de nervos. Como vocês conseguem ver esses bichinhos fora da ordem, fora da manada deles? A
A faxineira falou: o senhor não sabia nem que esses bichos têm raça, têm tamanho, tem nada, eu só sabia que é um boneco que está aqui. Mas ele não consegue. A cortina, os frisos da cortina, se afastar e voltar, ele sabe que não foi do jeito dele, porque ele sabe como é que ele coloca o friso da cortina. Então, é uma pessoa que... mas eu ia falar do hipocondríaco. Como é a pessoa que presta muita atenção nas coisas, ele presta muita atenção no corpo dele também. Aí um dia ele chega em casa e fala com a mulher dele assim: amor, senti uma dor hoje, estranha. Aí ela já ouve assim com a vontade de sumir. A dor começou lá no pé. Aí ela foi subindo, chegou no joelho, ela intensificou. Gente, quem caminha com a dor assim? Aí ela foi subindo, quando chegou no quadril, ela deu um choque mais ou menos. Aí ela foi subindo, quando chegou no ônibus, o choque foi maior, ela fez pulsou. O que será que é isso? Vai para o médico, eu não sou médica. Então é a pessoa que presta muito atenção nas coisas. Mas o melancólico tem uma capacidade extraordinária. É difícil fazer um melancólico se envolver com uma coisa, mas quando faz, ele é extraordinário. Por isso que Deus teve paciência com o melancólico da Bíblia, que eu vou mostrar para você aqui. E esse aqui, como a gente não tinha tempo para olhar um por um, eu vou te mostrar aqui o melancólico da Bíblia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no Êxodo 3. O melancólico da Bíblia é Moisés. 3. Capítulo 3, no versículo 1, diz que Moisés estava apacentando o rebanho do sogro dele no deserto. Quanto tempo Moisés ficou no deserto com o sogro? 40 anos, certo? Ele ficou 40 anos no Egito, ficou 40 anos no deserto, com 80 anos Deus chamou ele, não foi? Ele passou 40 anos cuidando do rebanho do sogro. O melancólico não é ganancioso. Ele já 40 anos, ele já era para ter o rebanho dele, né? Mas ele estava com o rebanho do sogro ainda. Mas é aquela coisa, ele estava quietinho lá cuidando de ovelha. É isso que o melancólico está bom para ele. No meio de muita gente, ele se irrita, porque as pessoas são imperfeitas e melancólico não aguenta erros. Então ele ficou 40 anos cuidando das ovelhas do sogro. Mas eu quero te mostrar como que Deus agiu com o melancólico, para você aprender como age com o melancólico. Presta atenção. Deus apareceu para ele como? Botou lá adiante uma sarça ardendo, a sarça pegava fogo e não se consumia. Ele via de longe. Deus não chegou no impacto e falou: ei Moisés, igual falou Saulo, Saulo, por que me persegues? Não, tem que dar tempo, tem que ser devagar para conversar com o melancólico. Não tem que chegar para o melancólico e falar assim: menino, tem um negócio rápido para a gente fazer aqui, vamos ali, camarada. Ele não vai, querido, pode ser uma coisa boa. Ele fala: não vou, porque ele não gosta de surpresa, ele não gosta de impacto. E aí o que Deus faz? Bota uma sarça pegando fogo, Moisés processa primeiro. Está aí na sua Bíblia. Moisés fala com ele mesmo: eu vou lá, vou ver porque essa árvore incendeia e não se consome. Primeiro ele processa na mente, para depois. Eu quero contar esses detalhes para você ver que realmente Deus fala de temperamento na Bíblia. Ele disse: agora me virei para lá e verei essa grande visão, por que a sarça se queima e não se consome. Muito bem. Vendo o Senhor que ele se virou, Deus falou: Moisés, Moisés, Moisés. E ele falou: eis-me aqui. E aí Deus foi falando com ele: tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. Deus vai devagar com ele. Aí ele disse mais: eu sou o Deus do teu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus está se apresentando de maneira detalhada para ele. Moisés cobriu o rosto porque temeu a Deus. Aí Deus manda Moisés para o Egito? De cara, não. Primeiro Deus dá a justificativa. Primeiro Deus dá o motivo. E aí,
começa no versículo 7, Deus explicando tudo o que aconteceu com o povo. O povo está 400 anos no Egito, sofrendo muito, está vivendo como escravo, eles estão clamando a mim, e dá toda a explicação, até no versículo 10. No versículo 10, Deus diz para ele: agora eu vou enviar você a Faraó para tirar o povo de lá. Aí Moisés responde o quê? Quem sou eu? Quem sou eu para tirar o povo do Egito? Sabe quem que era Moisés? Alguém que passou 40 anos dentro do palácio de Faraó. Ele conhecia a língua, ele conhecia os costumes, ele conhecia as pessoas, ele tinha intimidade com aquele lugar, ele era o mais capacitado de todos. Você está entendendo o que Deus está falando de um melancólico? Ele é hipercapacitado, mas não acredita que é. Quem sou eu para ir lá? Muito bem, aí Deus começa a ter paciência com ele, e Deus dá segurança para ele. Olha, eu vou estar contigo, eu vou te dar alguns sinais para tirar o povo de lá. E aí Moisés fala para Deus assim: quando eu for lá e falar, para falar para os filhos de Israel, que Deus dos nossos pais mandou eu tirar eles de lá, eles vão perguntar assim: como é que é o nome desse Deus? Aí Deus fala: primeiro que ninguém ia perguntar o nome de Deus, era para sair da escravidão, todo mundo ia sair correndo, não interessava. Mas ele começa com e se eles perguntarem o nome de Deus? Aí Deus começa a explicar. Se eles perguntarem, você vai dizer para eles assim: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E fez toda a explicação para Moisés. E vocês vão dizer para ele também o seguinte: quando eles saírem de lá, eles não vão sair pobres não. Eles vão pedir coisas para o povo do Egito. Eles vão sair com joias, com roupas. Isso significa o quê? Deus deu segurança, não era uma aventura. Deus proporcionou segurança para ele. Não foi suficiente. Bom, Moisés disse o quê? No final: eu estenderei a minha mão, Deus falando para ele, eu vou estender a minha mão, vou ferir o Egito com muitas maravilhas. Deus falou para ele assim: eu vou fazer um monte de milagres, para eles verem que quem está mandando é um Deus de milagre. Eu sou o Deus dos seus antepassados. Aí respondeu Moisés o quê? Senhor, eles não vão acreditar em mim. Eles vão dizer que o Senhor não apareceu para mim. Aí o que Deus fala? Tá bom. Se eles disserem isso, pega essa vara aí, joga no chão, a vara vira uma serpente. Pega no rabo da serpente, vira uma vara de novo. Enfia a mão no peito, tira, a mão está doente. Volta com a mão no peito, tira, a mão está sarada. Viu? Você não vai precisar dizer nada, você vai mostrar. E se eles não acreditarem nesses dois milagres, você vai pegar a água do rio, vai jogar, ela vai se tornar em sangue. Alguém precisa falar? Depois de uma expressão dessa, precisa? Para Moisés precisou, porque depois que Deus falou tudo isso, ele falou assim: Senhor, eu não sou bom de fala. Depois que Deus mostrou todos os milagres, Moisés respondeu: eu não sou bom de fala, eu sou gago. Alguém precisa falar depois disso? Ele deu a desculpa de que ele era gago. Muito bem, Deus continuou. Aí Deus falou para ele: Moisés, quem fez a boca do homem, quem fez o mudo, o surdo, o cego, o que veio, o que não veio, não fui eu. Então vai agora que eu vou falar através de você. Aí Moisés responde: ah, Senhor, manda outro no meu lugar. Está entendendo? Nada foi suficiente. Nada convenceu Moisés. Mas Deus não desistiu. Ele disse: tá bom, leva Arão com você, para dar segurança para Moisés. Mas quando Moisés falou: ah, manda outro no meu lugar, aí se acendeu a ira de Deus. Deus ficou irritado nessa hora. Eu imagino a paciência que Deus teve. Então, se você vive com melancólico, não é fácil ter paciência com melancólico. Mas tem que ter, sabe por quê? Deus aposta no melancólico. Ele não aposta em si mesmo, mas Deus aposta. Gente, Deus chamou Moisés para uma obra muito grande. Alguém
que não fosse um melancólico, ia escrever todos os ensinamentos que Deus queria passar para o povo, com o detalhe que Moisés escreveu? Não. Deus mandou fazer o tabernáculo. O tabernáculo tem uma história. Deus mandou fazer o tabernáculo e Deus não é melancólico, mas Deus é perfeccionista. Ele disse, eu quero uma mesa que a ponta vai para o norte, a outra vai para o sul. O candelabro tem que ficar nessa ponta, o castiçal tem que ficar na outra. Vai chamar um cara tipo Pedro sanguíneo para fazer um negócio desse? Ô gente, traz uma tábua aí, vamos fazer uma mesa, um castiçal e um candelabro? Vamos botar, eu não me lembro mais qual ponta Deus mandou botar o candelabro e o coisa. Mas a gente põe aqui porque Deus está vendo lá de cima, Ele vai enxergar tudo, não tem problema, o que importa é ter. Não é não, gente? Não pode. Deus é perfeccionista. Então precisava de um perfeccionista para fazer aquela obra. Quem entendeu isso aqui? Por isso que o melancólico não acredita nele, mas Deus acredita. E Deus não vai desistir de nenhum de nós. Não importa qual é o temperamento. Mas eu estou falando do melancólico agora, porque o melancólico é inseguro. Mas a capacidade é extraordinária. E esse homem levou aquele povo todinho, que não foi fácil, até o destino que tinha que levar. Amém, gente? Deus usa a capacidade que cada um tem, do jeito que tem. E todos eles acabaram superando de alguma maneira. Bom, o último é o fleumático. Quem é o fleumático? O fleumático é aquela pessoa da paz. O fleumático é o cara da paz. O fleumático é aquele sujeito que não gosta de briga, não gosta de confusão. Alguém já viu Chaves? É o carteiro, Jaiminho. Eu quero evitar a fadiga. Certo? Esse é o fleumático. É o bom amigo, né? É a pessoa amável, é o conselheiro. Se tiver duas pessoas brigando, ele vai dar conselho para parar a briga. Não, não é bem assim, não é bem assim. Você está certo, ele também está certo, né? O fleumático é aquele cara que, se tiver um monte de gente discutindo política, ele fica olhando e fala assim, meu Deus, por que eles estão perdendo energia, gente, com isso? Aí, depois que todo mundo discute, pergunta para ele assim, e você? Ele concorda. Mas você concorda com quem? Todo mundo. Certo? É o pacificador, ele não gosta de confusão, né? O fleumático tem preguiça de fazer confusão. Ele tem preguiça de se mexer demais. É uma pessoa que tem um controle emocional muito grande. É difícil você ver um fleumático descontrolado. Ele é muito observador, parece uma pessoa calma, não é precipitado no agir, é bem-humorado. Alguém conhece um fleumático aqui? É uma pessoa conservadora, não gosta de mudança. Vamos imaginar aqui, para você entender o medo de mudança do fleumático. A mulher sanguínea acorda no sábado. E aí ela quer mudar tudo no lugar na sala. O marido está dormindo. É o dia que ele tem para dormir até mais tarde. É o fleumático. Ele acorda, querido, arrastando o pé, que ele nem levanta, desanimado. Aí a mulher está lá mexendo tudo, fala assim, amor, graças a Deus que você levantou, porque eu preciso que você tire essa poltrona daqui, o sofá daqui, bota lá e pega a televisão de lá e bota aqui. Aí ele falou assim, hã? É muita bagunça para a cabeça dele. Eu vou tirar o sofá de lá, vou botar aqui. Eu sentava lá para ver televisão aqui. Eu vou tirar daqui para sentar aqui e ver televisão. Ah, não, muita confusão. Não cabe na cabeça dele que você vai fazer esse movimento todo para nada, entendeu? Então, é o sujeito que não aceita isso. Ele gosta de economizar esforço, né? O fleumático é o cara bem-humorado, mas é um humor diferente do sanguíneo. O sanguíneo é espalhafatoso. O fleumático, ele é bem-humorado, simples. Ele fala normalmente e ele é engraçado normalmente. O meu pai é fleumático. Meu pai não fala mal de ninguém. E também não mente. Ele acha que dá muito trabalho mentir, sabe? Porque você mente, você tem que lembrar da mentira, depois você vai, né, arrumar outra mentira para combinar com aquela, vai dar muito trabalho, ele prefere falar a verdade. Aí alguém liga para minha casa, para a casa da minha mãe, ele atende, fala assim, chama a Irene aí, irmão. Aí ele fala assim,
Oi, Irene, fulano no telefone. Aí a minha mãe vem, ela é sanguínea, né? A minha mãe não tem muito problema com falar mentira. Aí a minha mãe fala assim, fala que eu não estou. A Irene mandou falar que não está, não. Ela falou assim, mas por que você fez isso? Você sabe que eu não minto, você está me pedindo para mentir, você vai passar por isso. E meu pai, ele é a pessoa que não critica ninguém. Mas a forma que ele critica é assim. A gente está sentado na mesa, almoçando. E aí ele quieto, comendo aquele arroz, e de repente fala assim, esse arroz aqui cozido deve ficar bom, né? Mas ele não fala que está cru de jeito nenhum. Ele gosta muito de dirigir, muito. Ele gosta muito de dirigir, mas ele já não tem a visão, já não está muito boa, né? E o meu irmão quer convencer o meu pai que meu pai não pode mais dirigir. Só que o meu pai nunca arranhou um carro na vida, nunca. Nunca bateu de carro. Meu irmão bateu com todos os carros que teve. E o meu irmão quer convencer meu pai que meu pai não tem capacidade para dirigir. Porque ele tem quase 90 anos, mas ele dirige bem. Aí o meu irmão, pai, você não passa no exame de motorista, no exame de vista. Aí ele falou assim, menino, mas para que passar? Você já viu as letrinhas que ele quer que a gente leia? Tem alguma coisa na estrada daquele tamanho que eu tenho que ver? Você já viu o tamanho de um carro na estrada? Eu enxergo outro carro, né? Pai, o senhor não tem reflexo, pai. Para que eu quero esse negócio? Esse tal de reflexo abraçou seus carros todos? Então é o cara que está sempre levando a coisa na brincadeira, né? Se pisar no calo, tem hora que o fleumático estoura. Ele não é pacífico o tempo todo, não. Ele tem um limite dele. Mas até chegar no limite dele demora. Então é uma pessoa que não leva peso extra. E o fleumático da Bíblia é Abraão. E Deus ensina muito com Abraão. Abraão é o cara tão da paz, que num determinado momento que ele tinha que decidir, porque o gado dele estava muito grande, e o do sobrinho dele também, ele chega para Ló e fala o quê? Para onde você quer ir? Se você quiser ir para o norte, eu vou para o sul. Se você quiser ir para o sul, eu vou para o norte. Tanto faz, certo? Então o cara que não gosta de briga, ele quer tanto evitar confusão, que quando ele passou por um determinado reinado, ele falou para o rei que a mulher dele era irmã dele, para não dar problema, certo? Tudo para evitar confusão, e deu uma encrenca danada esse negócio. Agora, Deus ensina uma coisa com o fleumático. Deus desafia cada um de nós na fraqueza do nosso temperamento para a gente superar. Fleumático não gosta de mudança. Para ele tá bom aqui, não tem problema, ele não precisa mexer. O que Deus faz? Manda o fleumático mudar. Abraão, sai da sua terra e da sua parentela. Abraão saiu da terra, mas levou a parentela. Quando o fleumático é um homem, é mais difícil ainda. Porque o homem já não pensa muita coisa ao mesmo tempo. Mulher pensa 200, homem só pensa uma de cada vez, não é isso? Deus deu 2 ordens para ele: sai da terra e da parentela. Ele só lembrou de sair da terra, levou a parentela. Aí o que acontece com uma mulher casada com fleumático? Querida, se você é sanguínea ou você é colérica, você pensa mais ainda. A cabeça não para. Você consegue chegar em casa, botar o telefone no ouvido, mexer o fogão, ligar a máquina de lavar, pegar os cadernos da criança para rever se o dever está pronto? É assim, não é? Pois é. Aí imagina que o seu marido é fleumático. Você está saindo do trabalho, está atrasada, não dá para pegar o Juninho na escola. Aí você liga para o seu marido: amor, eu vou chegar atrasado, então corre lá, pega o Juninho na escola, passa no caixa eletrônico, paga a conta da luz e passa no mercado, traz um negocinho rápido para a gente fazer do jantar. Acabou, que ele deu caos para permanecer na casa. Você sabe o que vai acontecer? O Juninho vai dormir na escola, ninguém vai comer essa noite e a luz vai ser cortada.
O que você faz numa situação dessa? Salva o Juninho. Escolhe uma coisa, querido. O que é mais importante? É o Juninho. Entende? Dá para ficar sem luz, no outro dia você manda ligar. Dá para ficar sem comer, ninguém vai morrer de fome. Mas o Juninho não pode dormir na escola. Entendeu? Então, o que Deus ensina para a gente é que a gente precisa aprender a falar a língua do outro. O que Deus ensina para a gente é que a gente precisa aprimorar nosso temperamento. Paulo era um homem duro, que falava de uma maneira ríspida. Paulo era tão inflexível, que quando Barnabé foi um cara que Deus escolheu para viver com Paulo, para andar com Paulo, para seguir o ministério junto com ele. Numa determinada viagem, que eles organizaram uma caravana para passar por várias cidades, Marcos, que era parente de Barnabé, não pôde ir ou não quis ir, eu não sei porquê. Não foi. Paulo não gostou. Na próxima viagem que eles foram fazer para retomar e ir de novo naquela cidade, Marcos quis ir. O que Paulo falou? Comigo não vai. Não foi da primeira vez, que era mais difícil, agora o mais fácil vai querer ir comigo? Não vai não. Barnabé enfrentou Paulo, porque devia entender os motivos de Marcos, e lutou com ele, não conseguiu, querido. A briga foi tão feia, que Barnabé foi para um lado e Paulo foi para o outro. Sabe o que Deus mostra para a gente? Deus une e o temperamento separa. Deus uniu dois homens num trabalho, e o temperamento separou os dois. E o temperamento tem separado muitos de nós. Mas Paulo mudou. Ele não deixou de ser colérico, porque Deus precisava da força do temperamento dele. Porque Deus mandou ele para lugares perigosos, que precisa de um colérico para ir. Deus aproveita o lado forte que a gente tem, e aproveitou de Paulo. Mas o lado fraco, ele melhorou. Paulo, lá no livro de Atos, era duro. No livro de Filipenses, ele falava: amados e queridos irmãos. O cara amoleceu o coração, está entendendo? Pedro era o cara medroso, era o cara desorganizado. Depois, com o tempo, Pedro passou a ser uma pessoa organizada, passou a enfrentar desafios que foram terríveis, e ele não correu mais. O melancólico, Moisés, não delegava poderes, fazia tudo sozinho. Jétro, o sogro dele, chegou e disse: não é assim não. Separa conjunto de um chefe para 50, para 100, para 500, e ele obedeceu. Ele aprendeu a superar as limitações dele, e ele teve paciência com aquele povo. Abraão, pela ideia de Abraão, ele ficaria naquela terra a vida inteira. Ele conseguiu superar o temperamento dele e seguir adiante, e fazer aquilo que Deus mandou. Então, Deus quer aproveitar o lado bom do nosso temperamento, mas o lado negativo Ele quer que a gente aprimore. Então não use desculpa para dizer que o seu temperamento tem características negativas. Você está entendendo? Não se justifique nos seus erros, porque os erros são para a gente poder mudar. Para a gente juntar esses 4 temperamentos, você resumir, vamos imaginar aqui que tem uma pedra aqui no meio. Tem uma pedra num caminho. Vem um colérico, sanguíneo, melancólico e um fleumático. Como que cada um vai lidar com uma pedra no meio do caminho que está servindo de um obstáculo? O colérico vai olhar para a pedra e vai pensar a maneira mais prática e objetiva dele passar para o outro lado. O sanguíneo vai olhar e vai pensar numa aventura: eu vou escalar essa pedra, lá de cima deve ter uma vista linda, né? O melancólico vai olhar para a pedra e falar assim: ó céus, ó vida, por que só tem pedra no meu caminho? O fleumático vai olhar para a pedra e falar assim: mas para que eu vou do outro lado, gente? Aqui está tão bom, tem tudo que eu preciso. Né? E para você saber que numa sociedade precisa dos 4, você lembra que o melancólico é o criativo. Melancólico é aquele que cria, é aquele que tem ideias, muitas ideias. O colérico é aquele realizador. O sanguíneo é o entusiasmado. Então o sanguíneo convence as pessoas. E o fleumático é o último, está fresquinho na sua memória. Então vamos imaginar todos esses numa sociedade. Funciona como? O melancólico cria,
o colérico realiza, o sanguíneo vende e o fleumático usufrui. Tem tarefa para todo mundo, certo, querido? Então, dentro da obra de Deus, ninguém pode dizer não tem nada para eu fazer ou eu não sou capaz de alguma coisa. Todos nós somos capazes de alguma coisa. E Deus precisa de cada um de nós para que essa obra continue. Amém, gente? Lá fora tem muita gente perdida e precisa do nosso trabalho. E a gente precisa estar aqui unido, cada um com a sua capacidade, com o seu talento, com o seu jeito próprio. Não precisa se comparar com o outro, não. É do teu jeito que Deus vai fazer. Mas você precisa se apresentar. Ninguém pode chegar aqui para ser ouvinte. Você tem que ser participante desse reino. A gente precisa se unir cada dia mais para fazer com que a obra de Deus seja um corpo fortalecido e que o mundo jamais possa corromper. Amém, gente? Deus falou com você alguma coisa hoje? Agora você vai entender que a sua mulher não é doida, que seu marido não é agitado, né? Que o seu filho não é lerdo. A gente vai entender que cada um é do jeito que é. Amém? Então vamos falar com cada um do jeito que cada um é. Você pode ficar de pé para a gente orar? Baixe a sua cabeça, querido, feche seus olhos. Quantas situações você deve ter vivido na sua vida, onde você não entendeu o teu marido, não entendeu sua esposa, não entendeu seus filhos. Mas em nome de Jesus, eu quero declarar que a partir de hoje, você vai olhar para eles e vai entender que é a sua família, que Deus te deu essas pessoas. E que aquilo que falta no outro tem em você. E o que falta em você está no outro. E a gente acaba se completando. A partir de hoje eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ser mais paciente na tua casa. Vai saber falar a linguagem do outro. Vai saber olhar para o outro com justiça, mas sabendo que tem que ser de um jeito especial com cada um. É assim que Deus ensina e Ele espera que seja assim. Assim as gerações vão se entender, as famílias vão se entender e a gente vai crescer junto. Amém, amado? Baixa a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo teu povo alerta, desperto, teu povo com sede da tua palavra. Obrigado por esse povo de coração aberto, de mente aberta, querendo aprender com o Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse congresso, por cada coisa que já aconteceu e ainda vai acontecer. Abençoe que haja transformação em cada vida que está aqui e que a gente possa se relacionar do jeito que o Senhor espera que a gente faça, de forma compreensiva com que o Senhor se relaciona conosco, entendendo nossos defeitos e nossas fraquezas, tendo paciência um com o outro, para que a gente possa crescer juntos, para que a obra do Senhor cresça junto com a gente. Nós te agradecemos, Senhor, por participar desse momento tão glorioso e te pedimos que a nossa casa, a nossa família seja assim na terra como no céu. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos escolheu para fazer parte da tua família, em nome de Jesus. Amém, amado? Deus abençoe você. Eu trouxe alguns livros, tem poucos exemplares, mas esse livro, Revendo Caminhos, esse livro vai ajudar você a entender onde estão os obstáculos da sua vida. No decorrer da vida, desde a infância, a gente tem muitos nós, muitos traumas, muitas marcas que estão impedindo a gente de ser a melhor pessoa que a gente pode ser. Mas se você entender onde elas estão, você vai saber como superar. É porque a gente não sabe o que está acontecendo, nem onde estão esses nós. Esse livro é para ajudar você a identificar onde está o obstáculo do seu caminho. Amém? É como se fosse um consultório que você está levando para casa.
E esse aqui é o poder da palavra dos pais. Esse livro vai ajudar você a construir uma geração mais forte emocionalmente. Se você tem filhos e netos, saiba, você não está fortalecendo emocionalmente seus filhos, porque eu também não estava fazendo isso com os meus, porque eu não sabia. Pode ter certeza que tem muitos erros que você comete, que você vai entender como muda de maneira muito simples, fácil. A gente só precisa ter consciência se você tiver vontade de aprender. Esses livros vão estar ali, tem alguns DVDs também. Eu vou ter o maior prazer de fazer uma dedicatória para você em cada um deles. E eu quero convidar você para se inscrever lá no meu canal do YouTube. Tem vários vídeos que tem abençoado muita gente. É uma terapia gratuita, toda semana, ou de 15 em 15 dias tem um vídeo. E você vai cuidando das suas emoções, dos seus relacionamentos, vai aprendendo um monte de coisa, só se inscrevendo lá e acompanhando, e a gente vai se tratando e crescendo junto. Amém, querido? Nós precisamos ser um povo forte, um povo que reflete a glória de Deus, um povo curado emocionalmente e espiritualmente, um povo que o mundo lá fora vai querer ser que nem a gente. Amém? Deus te abençoe. Você tirou daqui pra lá? Amém. Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a doutora Elizabeth. Quantos aqui foram abençoados? Senhor, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor tem usado de uma forma toda especial a tua filha, Pai. Porque todas as vezes que ela vem aqui, Senhor, ela nos toca de uma forma diferente. Teu Espírito Santo, através da tua filha, Senhor, nos adverte, nos desperta, traz a nós, Senhor Jesus, o desejo de sermos pessoas melhores, um despertamento para nos posicionarmos, Pai. Pai, por isso nós te pedimos, Pai, venha com a tua graça sobre a tua filha, sobre esse ministério que o Senhor tem derramado sobre ela. Ó Deus, para que continue dando a ela vigor, ó Deus, continue dando a ela visão, perspectiva. Ó Deus, para que muitas e muitas e muitas pessoas continuem sendo abençoadas, Senhor, pela tua filha. Ó Deus, por tanto trabalho, por tanta edificação, por tanto crescimento que tem nos abençoado e abençoado, ó Deus, esse estado, esta nação. Deus, nós te agradecemos pela tua filha e nós louvamos o teu santo nome. Amém e amém. Amém. Olha, eu fiquei sabendo que existe um homem apaixonado aqui nessa noite, que queria honrar a sua esposa. Onde é que está o Arthur? Vem cá, Arthur. Boa noite. Então, né? Ela sempre fazendo surpresa para mim, né? E hoje eu tive esse privilégio de estar aqui dizendo, né, que eu não sou nada sem você, eu te amo e que eu só estou aqui, né, porque um dia alguém ofertou na minha vida. O Fábio e a Aline investiram no meu casamento e me deram de presente, né, uma ficha do encontro de casais. E eu já tinha feito 2 encontros. Falei, para que mais um? Mas através desse encontro, hoje a minha história mudou, né? Porque antigamente, quando eu casei, eu tinha uma música, né? Que era You and I. Mas do encontro para cá, eu tenho uma outra música, um louvor, que é Deus do Impossível, que nunca desistiu de mim
E minha esposa também, ela nunca desistiu de mim. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque se não fosse ela, nosso casamento de repente já não estaria mais vivendo o que eu vivo hoje, né? Graças à minha esposa que não desistiu de mim. Obrigado, eu te amo. E para fechar, né, esse momento, eu trouxe aqui uma surpresa. Obrigado aí por esse momento. Agradeço o diácono Clay e a irmã Lúcia por ter me concedido esse momento aí tão maravilhoso. Eu te amo. Eu te amo. SPS, só para sempre. Eu decidi que o nosso casamento é até que a morte nos separe. Não importam as circunstâncias. Meu Deus. Amém. Amém. Gente, olha, amanhã à noite nós vamos ter um momento muito especial. Amanhã à noite nós vamos ter um momento assim muito especial. É o princípio da honra, né? Aonde teremos um momento onde a missionária Rita vai estar aqui e ela vai estar conduzindo o culto. E vai ser um momento para que você possa honrar a sua família. Vai ser um culto de honra às famílias. Por isso você precisa trazer sua família, sabe? Não importa se ela é cristã, se ela não é, traga ela. Ela precisa ser honrada e honrada por você. E vai ser um momento, né, que você vai poder estar fazendo isso, assim como foi feito aqui 2 vezes, né? Eu creio que vai ser uma oportunidade para que você possa honrar pessoas que talvez você não teve oportunidade até hoje de você dizer certas palavras. E a missionária Rita vai aproveitar o momento do culto aqui para honrar essas pessoas na tua casa, para às vezes te ajudar com algumas palavras que fica difícil de colocar para fora, difícil de expressar. Princípio da honra vai ser no momento do encerramento do nosso culto, amanhã à noite. Amém? Então você tem uma missão hoje, você tem a missão amanhã de estar se organizando para isso, para trazer sua família e honrar a tua família. Você vai sentar junto com ela, todas as famílias vão estar juntas, né? Para que de fato esse momento de honra, esse momento de expressar o coração, de coração para coração, possa acontecer no domingo à noite com a missionária Rita. Domingo de manhã nós teremos aqui a pastora Luiziana. Ela estará no Santuário Superior, né, ministrando o culto inteiro. Vai ser um culto das mulheres, né? E o pastor Aloysio estará no Santuário Terra. E o culto inteiro será um culto para homens, né? Papo de homem e papo de mulher, né? Amanhã, no domingo pela manhã. Amém? Todos os nossos encontros, nós temos tido momentos assim de lanche, refeições. Hoje foi a nossa festa do chocolate, para que toda essa festa, todo esse tempo do congresso possa acontecer. A gente se organizou dessa forma. Então prestigie esses irmãos, essas irmãs que se organizaram aí o dia todo, para que possa estar fazendo esse tempo do chocolate. Ainda tem bastante coisa ainda, né, da festa do chocolate. Vamos nos despedir em nome do Senhor Jesus. Nós avançamos no horário, mas tenho certeza que vamos sair daqui cheios, plenos da graça do Senhor Jesus. Pai,
Nós louvamos o teu santo nome, Deus. Te agradecemos, porque tu és aquele que abre o nosso entendimento, abre a nossa visão, dá a nós uma perspectiva, Senhor, uma perspectiva real, uma perspectiva, Senhor, de confiança, uma perspectiva de aceitação, de aceitar quem nós somos, porque fomos feitos por Ti. Ó Deus, e ajuda-nos, Deus, a renunciar em muitas circunstâncias, Senhor, para ir na direção do outro, assim como foi falado pela Tua filha nesse lugar. Que possamos crescer em graça, possamos crescer em entendimento, em conhecimento de nós e do nosso próximo. Deus, leva-nos debaixo da Tua graça, debaixo da Tua paz, livra-nos de todo mal. Ó Deus, que possamos chegar em casa em paz, guardados e protegidos pelo Teu Santo Espírito, e que amanhã pela manhã possamos estar aqui, Senhor, novamente, para dar continuidade, Senhor, nesse tempo do congresso, unindo gerações. Toda igreja diga amém e amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma boa noite a todos.